Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Bem-vindos ao nosso devocional Oração da Noite, onde hoje estaremos meditando sobre o Cordeiro Perfeito, da escravidão à vida eterna. E o texto que nós vamos utilizar está no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo de número 7, que assim nos declara: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Amém. Nobres irmãos, queridos amigos, para compreendermos melhor a profundidade da afirmação que o apóstolo Paulo fez neste verso que acabamos de ler, nós precisamos voltar os nossos olhos um pouco para o passado, especificamente para o livro de Êxodo, no capítulo 12. O povo de Israel vivia sob a dura opressão da escravidão no Egito. Após séculos de sofrimento, Deus levantou Moisés para libertá-los. No entanto, o faraó resistiu repetidamente à ordem divina de deixar o povo ir, o que culminou no envio das 10 pragas sobre a nação egípcia. A 10ª e última praga seria a mais terrível: a morte de todos os primogênitos na terra do Egito. E, para proteger o seu povo, Deus instituiu a primeira Páscoa, que vem do hebraico pechá, que significa passar por cima ou poupar. Então, o Senhor ordenou que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem defeito e passasse o sangue deste cordeiro nos umbrais das portas e nas vergas de todas as suas casas. Naquela noite fatídica, quando o anjo do Senhor passou pela terra para executar o juízo, ele passou por cima das casas marcadas com o sangue do cordeiro, poupando a vida dos primogênitos israelitas. Essa noite, ela marcou não apenas a libertação física de Israel da escravidão egípcia, mas também tornou-se um estatuto perpétuo, uma celebração anual que recordaria às gerações futuras o poderoso livramento concedido por Deus. O Cordeiro Pascal tornou-se o símbolo supremo da redenção e da proteção divina. Séculos mais tarde, na noite em que seria traído, Jesus reuniu-se com os seus discípulos no cenáculo em Jerusalém para celebrar exatamente esta mesma festa, a Páscoa judaica. E durante aquela refeição carregada de simbolismo histórico, Jesus Cristo fez algo extraordinário que mudaria para sempre a compreensão daquele evento. Ele tomou os elementos tradicionais da Páscoa e deu-lhes um novo e definitivo significado. O Evangelho de Lucas, ele registra as palavras de Jesus. Abro aspas. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Fecho aspas. Lucas, capítulo 22, versículo 15. A seguir, ele tomou o pão, deu graças, partiu e entregou aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E da mesma maneira também tomou o cálice, afirmando: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Neste momento sublime, Jesus estava a instituir a ceia do Senhor.
Ele estava a revelar que todos os cordeiros sacrificados no Egito e ao longo dos séculos no templo eram apenas sombras de uma realidade muito maior. E ele próprio era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu corpo seria partido na cruz e o seu sangue seria derramado para estabelecer uma nova aliança, garantindo não a libertação de uma escravidão terrena, mas a libertação definitiva da escravidão do pecado e da morte. É neste contexto que a declaração de Paulo em 1 Coríntios ganha o seu sentido pleno. Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. O sacrifício foi consumado no Calvário. O sangue do Cordeiro perfeito foi derramado. Contudo, a história não termina na cruz e nem no túmulo que fora emprestado por José de Arimateia. O sacrifício de Jesus só tem eficácia eterna por causa do evento que se seguiu, a sua gloriosa ressurreição. Neste mesmo livro de 1 Coríntios, mas lá no capítulo 15, Paulo enfatiza novamente a centralidade absoluta da ressurreição para a fé cristã. E ele argumenta de uma forma bastante contundente. Abro aspas. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Fecho aspas. Isso está em 1 Coríntios 15, verso 17. Notaram? A ressurreição, ela é a aprovação do Pai sobre o sacrifício do Filho. Ela é a prova incontestável de que a dívida foi paga, o pecado foi perdoado e a morte, ela foi definitivamente derrotada. A Páscoa cristã, ela não é apenas a memória de um sacrifício, mas é a celebração de uma grande vitória. Porque Jesus Cristo vive e a morte já não tem a última palavra para aqueles que nele creem. O sangue do nosso Cordeiro Pascual, ele nos protege do juízo eterno, e o túmulo aonde ele foi sepultado, vazio, nos garante a promessa da vida eterna. Fomos comprados por um alto preço e o nosso destino já não é a escravidão, mas sim a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Oremos. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, nos achegamos a Ti com os corações transbordantes de gratidão. Obrigado, Pai, pelo Teu plano perfeito de salvação. Obrigado por não nos deixar aprisionados nessa escravidão da terra e ainda mais sob o pecado. Mas obrigado por o Senhor ter providenciado o resgate através do Seu Filho, o nosso Cordeiro Pascal. Agradecemos-te, ó Pai, pela cruz, onde o Seu sangue precioso foi derramado para nos lavar e nos proteger do juízo que merecíamos. Obrigado pela ceia do Senhor, que nos recorda continuamente o preço do Teu amor por cada um de nós. E acima de tudo, Pai, nós Te louvamos pela manhã, ou melhor, pela tarde da ressurreição. Louvamos-te porque o túmulo está vazio, porque a morte foi vencida e porque em Cristo temos a garantia da vida eterna. Ajuda-nos a viver todos os dias à luz dessa verdade gloriosa, lançando fora o velho fermento do pecado e tendo realmente uma novidade de vida. Como uma nova massa, que sejamos santificados e separados somente para a Tua glória. Concede-nos agora, ó Deus, uma noite de sono restaurador plena na Tua presença e que ao amanhecer estejamos renovados e prontos para mais um vitorioso dia na presença do Senhor. É em nome dele, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo,
que nós te agradecemos. Amém e amém.